Ok? Bom, gente, boa noite. Super obrigada por terem vindo. Vamos começar, apesar das pessoas ainda estarem chegando. A gente tem gente online, enfim, então para a gente também respeitar quem está aqui, quem conseguiu se conectar. Enfim, vou, antes de mais nada, dar boas-vindas. A gente adora fazer happy hour aqui no Arapiaú e as happy hours costumam gerar ideias para projetos, parcerias, enfim, trazem novos temas. É uma coisa que sempre areja pra caramba. E a gente tem feito happy hours com parceiros, o que também é muito legal. Uma coisa que o Marcelo hoje, infelizmente, não está aqui, mas que ele sempre fala, que é para ser happy precisa comer e beber. Então ninguém fica... Todo mundo fica à vontade para levantar e se servir, a vantagem de estar presencialmente, né? E hoje, essa happy hour foi pensada já há algum tempo em parceria com o GIF. A gente vem numa conversa com vários parceiros, entre eles o GIF, ao longo desse ano, sobre comunicação, o que é uma comunicação estratégica, o que é a comunicação que mobiliza, que engaja as pessoas. E eu queria só passar a palavra rapidinho para a Mari, porque ela vai dizer que a gente tem duas coisas acontecendo, hoje tem essa happy hour e na semana que vem tem um hangout do GIF que vai ser a continuação da conversa. Então ela vai só contar o que é isso, por que o GIF está com essa agenda e eu volto para a gente começar de novo. Então, olá, meu nome é Mariana, eu sou gerente de comunicação do GIF e, para quem não sabe, o GIF é uma associação de institutos e fundações e empresas no Brasil. Então, quem faz investimento social se associa e a gente está com 132 associados e a gente começou, de uns anos para cá, a gente definiu quais eram as nossas agendas estratégicas e uma delas é a comunicação, porque a gente começou a ver a importância do crescimento desse tema e a gente ainda está tateando para entender o que a gente quer dizer por comunicação estratégica. Então, algumas coisas que a gente tem feito é conversar com a Arapiaú, é conversar com os associados, é fazer publicação, hangout. Então, terça que vem estão todos convidados, é às 5 horas. É só acessar lá o site do GIF e se inscrever. E acho que uma das coisas que a gente tem feito é aproximar um pouco a comunicação do tema da transparência, do tema da avaliação, que são alguns dos outros temas que a gente trabalha no Censo, que é a pesquisa do GIF. Então, eu passo a bola de novo para a Cíntia e espero que seja uma conversa bem legal. Bom, para quem está chegando agora, a gente está começando, então vocês não perderam nada. E, bom, tem algumas pessoas que estão aqui hoje que têm estado mais próximas da gente ao longo desse ano e que sabem que a gente está fazendo uma investigação sobre esse tema da comunicação para entender que contribuição que o Arapiaú pode dar e como que a gente também trabalha com os parceiros para potencializar as causas com as quais eles trabalham. E tem duas organizações que estão nesse momento fazendo um estudo para a gente, uma delas é a Cause, está aqui a Mônica, que é uma das sócias, e também tem uma organização lá no Rio, que é a Shoot the Shit, o Gabi Gomes deve estar com a gente online, e vai acompanhar também, e provavelmente também pode tirar dúvidas, e depois pode contar um pouco do que é esse estudo que está rolando. E, basicamente, nessa investigação, a gente quer entender o que é, então, essa comunicação que engaja, né? E ela engaja para quê, afinal? Quais são as características, quais são os desafios, o que existe de dificuldade? E uma questão que tem aparecido, e aí queria sugerir que a gente ficasse com essas duas perguntas aí meio de pano de fundo, para depois ir para a conversa com elas. Uma das perguntas é diferente comunicar uma causa, um tema, de comunicar uma organização, o que uma organização da sociedade civil faz, né? E aí entendendo toda a abrangência e diversidade, né, desse termo da sociedade civil, a gente tem esbarrado nessas questões e em muitas outras, né, mas a gente está nesse momento fazendo uma série de entrevistas com parceiros, com especialistas, para tentar aí até janeiro, fevereiro do ano que vem ter um bom diagnóstico e algumas diretrizes de por onde ir. Então, essa conversa hoje, que a gente chamou a happy hour sobre esse tema, era muito para poder ouvir. A gente queria mesmo... A gente ainda não tem insights ou achados que a gente queira compartilhar, a gente tem muitas perguntas e provavelmente tem outras que a gente pode não tá atentos, a gente queria realmente bater um papo. Bom, a gente chamou 3 pessoas para fazer uma fala inicial e o pedido é que seja mesmo
uma fala curta, eu fiz um pedido de 5 minutos, mais para a gente se inspirar e entrar no clima, entrar no assunto, tá? E depois dessa fala, a ideia é que a gente realmente vá para um bate-papo e que todo mundo que está aqui possa trocar. A gente não quer que seja uma... A gente quer muito mais ouvir as percepções, as dúvidas e as colocações de vocês do que qualquer outra coisa. Vamos começar. Eu vou começar, então, com o Alexandre Mansur. O Mansur é editor executivo da revista Época. E ele acompanhou um projeto que a gente fez ao longo desse ano sobre comunicação e clima, e ele vai falar sobre o desafio de comunicar mudanças climáticas. Depois do Mansur, eu vou passar a bola para Manuela Miklos, que está lá no Rio de Janeiro, está acompanhando a gente online. Provavelmente muitos de vocês esbarraram nessa última semana numa iniciativa que a Manuela criou, que é o Agora Que São Elas, que abriu espaços na mídia para mulheres falarem sobre essas questões que estão aí super atuais. Depois eu passo a bola para Socorro Mendonça e para o Gabriel lá, que são parceiros nossos lá em Ilhéus, no Instituto Nossa Ilhéus, que vão falar sobre o desafio de falar sobre cidades, de comunicar esse tema de cidades e sustentabilidade nas cidades. A ideia é que eles falem desses temas de uma maneira mais geral, um pouco da percepção do que eles enfrentam no dia a dia com isso, e a gente depois dessas 3 falas quer ouvir também as outras pessoas que estão aqui. Então, super obrigada, passando a bola para o Mansur. Oi, obrigado, bom dia, boa tarde. Vamos lá, vou ser o mais breve possível. Foi muito legal participar dessa iniciativa com a Arapiaú para a gente fazer um levantamento de novas ferramentas de comunicação de mudanças climáticas, porque eu venho de um histórico de 20 anos de frustração com comunicação de mudanças climáticas. É um tema que cada vez é mais importante, a gente vê isso no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade permanente de explicar para as pessoas, de engajar as pessoas nesse assunto. Eu diria que a dificuldade tem dois grandes universos de dificuldades. O primeiro é a complexidade do tema. A gente tem um conhecimento científico que está evoluindo, então é difícil você comunicar um conhecimento científico que ainda está em evolução, tem coisas que são descobertas que contradizem outras que se sabiam antes, e é um tema muito complicado, porque ele nasceu já com uma confusão com o buraco de ozônio, que não tem nada a ver. É um tema complicado porque ele envolve um gás que não é tóxico, não mata ninguém, a gente expira gás carbônico, envolve vários gases, inclusive vapor da água, que tem um efeito complexo. Ele é desafiador porque você não pode, no desafio de se comunicar, você não embarcar em soluções falsas. Nós jornalistas temos aquela tendência de, vou aproveitar esse recorde de calor que teve e dizer que isso é aquecimento global, e não é. Não necessariamente, você nunca vai poder atribuir nenhum evento extremo a mudanças climáticas diretamente, nem o furacão Katrina, nem aquela chuva de 2011 que matou 1000 pessoas no Rio de Janeiro. Nunca nenhum cientista sério vai dizer que aquilo foi causado por mudanças climáticas. Ele, no máximo, vai dizer que mudanças climáticas aumentam a chance daquilo acontecer. Então é muito difícil você comunicar uma coisa tão cheia de ressalvas para as pessoas, engajar as pessoas. E é muito fácil você ceder à tentação, como vários colegas já cederam, de associar um evento climático extremo, alguma coisa a mudanças climáticas, e depois você se arrepender, porque você quebra a cara. Aí tem um recorde de frio, o cara fala, e aí, Mansur, cadê mudança climática? E você sabe que tem recorde para um lado e para o outro. O segundo desafio é que não é uma causa, não é um ativismo, é ciência, é jornalismo científico. Então, o jornalista não está na posição de defender nada, ele não está defendendo nenhuma posição, ele não está defendendo nada, ele apenas está no papel de ajudar as pessoas a entenderem aquela ciência, que é a ciência do clima. Isso é muito importante para evitar que a gente se meta em confusão. Então, um dos maiores desafios ao longo desse tempo todo é você evitar ser usado por campanhas que pegam carona numa ciência para defender um ponto de vista. Então, um desafio permanente você comunicar mudanças climáticas e entender que você vai ter que lidar com um monte de questões que desafiam a própria causa de quem está envolvido. Então, por exemplo,
energia nuclear é uma tremenda solução para evitar emissões. Se ela é boa ou ruim, ela pode ser boa ou ruim por outros motivos, mas em termos de mudança climática ela não emite. Energia hidrelétrica, a gente tem que debater friamente. Energia hidrelétrica é a energia mais limpa que tem, super confiável, econômica, barata, boa pra caramba. Sempre foi considerada a energia limpa mais maravilhosa que um país pode ter. De repente virou um problema. Então a gente tem que ter a clareza do que a ciência diz e o que é um ativismo pegando carona numa causa para defender alguma coisa, com algum interesse. Porque sempre tem um grupo de interesse, sempre tem uma empresa, sempre tem um grupo de lobby, e o papel do jornalista é ficar ali no meio do caminho, fazendo aquele papel de broker do conhecimento. Ele não pode ser refém de uma causa, senão você entra numa roubada. A importância de você ser crítico é até a capacidade de você ser crítico dos próprios cientistas também. Durante um período, foi muito forte o discurso de que mudanças climáticas vão aumentar a incidência de doenças tropicais em países hoje temperados. E tinha um monte de coisa falsa ali naquela premissa, porque desenvolvimento econômico e social tem muito mais importância do que a temperatura. E foi importante os jornalistas terem feito uma leitura crítica disso, e depois os caras que fizeram essa pesquisa voltaram atrás. Então, as duas grandes dificuldades ao longo desse tempo todo foi você lidar com a complexidade e lidar com essa questão de não é um ativismo, é ciência. E ao mesmo tempo que você faz um esforço danado, porque você está desesperado que tem um fenômeno muito importante acontecendo, e se as pessoas não souberem e não agirem e não se posicionarem, e não fizerem escolhas como consumidores, como cidadãos, a gente vai ver um mundo muito pior. Então, ao longo de todo esse tempo a gente lida com essa dicotomia. Eu não vou me alongar mais, porque eu acho que tem outras pessoas querendo falar, e acho que a gente tem um belo debate aí pela frente. Obrigado. Bom, eu já vou deixar também no ar, mais para frente, uma pergunta que já me ocorreu e que eu acho que vai valer para os três, que é, no seu caso, se a comunicação sobre clima vem mudando. Se ela era feita de um jeito, agora é de outro, enfim, que características e com que resultados isso está acontecendo. Bom, vamos abrir agora para Manuela. Manu, conta pra gente como é que foi essa história aí do Agora que São Elas, como que isso começou. Já li o pós-fácil que você publicou esses dias, e como que você vê o espaço que vocês conquistaram e o desafio de falar sobre esse tema que está tão quente nesse momento, mas é tão antigo, né? Exatamente. Eu confesso que eu nem consegui ainda... Dá uma checada, a gente não está te ouvindo. Tá me ouvindo? Peraí. Só o que está acontecendo aqui, um minutinho, por favor. Eu não tô no mudo. Olha, nós estamos te ouvindo, viu, Manuela? Oba! Eu ia perguntar isso. Agora sim. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu confesso que eu ainda não tenho nenhuma história para contar, porque ainda não deu tempo de conseguir refletir muito. Só começa, por favor, se apresentando, Manu, talvez, e a iniciativa. Isso. Bom, eu sou Manuela Miklos, eu sou doutora em Relações Internacionais e eu trabalho na Open Society Foundation, embora tudo isso que eu tenha feito na última semana tenha sido eu de férias. E lá foram as minhas férias. Na verdade, o que aconteceu, a história um pouco dos últimos dias, eu estava muito envolvida aqui, isso tudo, pessoa, independente, não uma fala institucional, no Rio de Janeiro, onde eu moro, e em São Paulo, de onde eu venho, online, com todas as movimentações de mulheres contra o PL 5069,
as passeatas Mulheres contra a Cunha, enfim, fiz parte desse processo todo. E acompanhando online, que nem acho que todo mundo, o hashtag Meu Primeiro Assédio, uma iniciativa do Tem Colga, meninas que eu gosto muito, que são geniais, e numa agenda que eu sempre gostei pessoalmente, assim, não é uma agenda com a qual eu trabalho, nunca trabalhei na sociedade civil, mas que eu sempre acompanhei, e sempre fez parte da vida, assim, e aí fiquei muito impressionada com o fato de que, imediatamente depois das passeatas, dos atos no Rio, em São Paulo, enquanto estavam acontecendo em outras cidades, momentos em que eu fiquei muito impressionada com as vozes femininas, com as mulheres gritando, e você ouvindo um coro de milhares de mulheres, era uma coisa muito, era muito importante, aquilo tudo era um arrepio, e as vozes online também, tudo que a gente estava lendo, tudo que não se dizia, todas essas vozes dizendo, olha, a gente está falando sobre equiparação salarial, sobre discussões que podem ser tidas friamente, a gente está falando sobre ser perigoso, a gente está falando sobre vida, a gente está falando sobre violência, a gente está falando de outras coisas, e aí me espantou ler os jornais, e ler os blogs, e ler os homens falando sobre isso, muitos deles falando sobre como era importante ouvir as mulheres nesse momento. E aí aquilo me pegou no sábado, não passado o outro, numa provocação no Facebook. Eu compartilhei como eu acharia importante se as mulheres pudessem narrar esse momento, em vez de falar sobre a importância de ouvir, os homens não escutassem de verdade. E aí, logo depois, aí muita gente comentou, enfim, isso acho que era um desconforto meu que eu descobri que era compartilhado por muita gente, e eu fui percebendo que, inclusive, homens, amigos, conhecidos, amigos de amigas, que tinham que escrever sobre isso, que tinham que escrever, e que é natural que escrevam sobre isso, é a coisa mais importante que tinha acontecido, que acontece, eu acho, na agenda da sociedade civil nesses últimos tempos, uma agenda transversal, enfim, mas que tem que entregar suas colunas, e que tem que, enfim, né, as coisas têm que acontecer. E aí me veio essa ideia de, então, e se durante uma semana todo mundo não entregasse suas colunas? Todos os homens que têm seu espaço de fala garantido, fizesse silêncio, se calasse e ouvisse. Era uma vontade muito em função disso, sem pensar nenhum tipo de estratégia. O que é curioso, que eu fico vendo organizações desenhando estratégias todo o tempo, mas não é uma organização, sou só eu, então foi só uma ideia. E em volta dela uma rede de pessoas se reunindo, provocando umas às outras, eu, os amigos, no domingo, respondendo essa provocação, o Gregório do Vivier falou, então eu fico quieto e você fala. E eu falei, tá bom, e aí escrevi uma coisa possível num pouco tempo, e achei que uma campanha dessa só fazia sentido, nem é uma campanha, é uma ação, né? Isso só fazia sentido se a gente usasse de fato todos os espaços, se a gente ocupasse absolutamente todos, senão ela só acentua a desigualdade. Para ela de fato revelar o quão desigualmente, do ponto de vista do gênero e de raça e de classe, os espaços são distribuídos, como tudo, os espaços de fala como tudo, né? Precisava ser uma ocupação maciça, assim. E aí 24 horas de guerrilha para hackear todos os meios possíveis e encher de mulheres falando qualquer coisa que as mulheres quisessem falar, nós, nesse momento, sobre qualquer ângulo, sobre o PL ou não, ser mulher ou não, qualquer coisa que fosse uma narrativa feminina nesse momento. E não dá todos os espaços. Eu acho que engraçado que
toda essa reflexão imediatamente anterior sobre o papel do jornalista e o cuidado com as causas, eu estou exatamente do outro lado. Eu sou a pessoa com uma causa para comunicar, indo atrás dos colunistas, né, todos, essa semana. E aí, enfim, domingo, a coisa né, da minha parte se encerrou, essa ação. Eu achava importante ela ter um fim desde o começo. Os artigos continuam saindo, é uma coisa que você não para mais. Eu acho que o que é bonito, perder o controle era desde o começo a intenção, não era. Eu até acho que eu tive que ter um papel mais ativo do que eu. Assim, foram 24 horas durante 7 dias, mas perder o controle é a parte mais interessante disso e mais desafiadora. Mas eu achava importante ela terminar, porque é revelador de que, enfim, de que a gente não tem acesso, de que os espaços que existem e que são brilhantemente ocupados, são ocupados porque são mulheres que batalham muito por eles, tanto na grande imprensa quanto os espaços que são construídos por mulheres nos blogs, no Facebook, enfim, são mulheres que conseguiram furar muitas barreiras para conseguir esses espaços, e acho que a ideia era tanto a gente ouvir, quanto a gente e falar, nós mulheres, como que todos, homens e mulheres, pudessem perceber como é mal distribuído, como existe pouca diversidade de vozes. Enfim, era uma semana para a gente fazer um exercício, e eu acho que, desse ponto de vista, sem uma estratégia, sendo uma pessoa só, de alguma maneira, eu agora preciso pensar em todas as limitações, mas acho que a coisa é uma iniciativa que me parece ter servido para fazer com que essa provocação tenha ultrapassado o meu quintal e o dos meus amigos com quem eu dividia isso, e mostrado a dificuldade que é falar sobre direitos em geral, a luta por direitos, como é difícil de comunicar, como a agenda dos direitos da mulher é delicada, como as questões de gênero são questões delicadas, como estamos todos nós envolvidos, como elas se cruzam com outras questões de raça e classe, enfim. São muitas sensibilidades numa ação só, muitas fragilidades, mas acho que algum tipo de provocação que pode ser transformadora. Muito legal, Manu, super obrigada. Eu tenho várias perguntas já na cabeça, imagino que muita gente também tem, né? Uma coisa tão recente que teve um impacto tão grande, e a gente já volta para você também daqui a pouco. Vou passar a palavra agora para Socorro Mendonça. Socorro é a fundadora, Socorro está ali com o Gabriel, estão lá no Instituto Nossa Ilhéus. Super obrigada por estarem com a gente, eles são nossos parceiros frequentes de Happy Hour, chamam pessoas para assistir a Happy Hour lá no Nosso Ilhéus. E queria que vocês falassem então agora sobre o desafio de falar sobre essa temática de cidades, de sustentabilidade nas cidades, participação cidadã, como que vocês veem a evolução disso e que desafios que vocês encontram falando sobre esse tema. Pois é, boa tarde, Cíntia, boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo, boa tarde, Manuela, né, que bom, e o Mansur também. Enquanto cidades, o tema cidades, a gente nos remete à Constituição, à própria Constituição Cidadã de 88, o Estatuto da Cidade, que vem para 2001, que traz a política urbana com a participação cidadã, né? E a gente vem, depois disso, a gente vê que na América Latina começa aquela explosão a partir de Bogotá, como vamos. Essa é a visão que a gente tem inicial de como esse processo ele começa a acontecer, a mexer com as pessoas. Porque, de fato, a participação social mexeu com a questão urbana de cidades lá em Bogotá, que vem inspirar outras cidades da América Latina. E aí veio o Brasil, né, com São Paulo,
e hoje a Rede Nossa São Paulo que traz esse tema, e a gente começa a pensar a cidade de forma mais participativa, o cidadão estando junto, preocupado com tudo que acontece na sua cidade. Por quê? Porque, Cíntia, a gente entende, e até estive conversando aqui com o Gabriel, que 85% da população hoje vive no centro, nos grandes centros, vivem nas cidades. As pessoas migraram do campo para as cidades e elas sentem de perto a dificuldade de estar morando num centro onde tudo se torna muito mais difícil, né? Onde você tem dificuldade para estacionar o seu carro, e aí todo mundo começa a pensar em mobilidade, em acessibilidade, e as pessoas começam a tomar conhecimento, né, e deixando um pouco de lado aquilo que a gente mais quer acabar nesse país, que é a ignorância. Então, o tema mobilidade, acessibilidade, começa a fazer parte do dia a dia das pessoas. As pessoas querem novamente andar de bicicleta, e eu acho que o grande desafio para nós é fazer com que os nossos atravessadores de cidadanias, que são aqueles que fazem questão de manter o povo ignorante de tudo isso, e que são os políticos partidários que querem chegar ao poder pelo poder, e não pensando no povo, e não de fato representando o povo, que eles possam ser eliminados, não desaparecidos, mas eliminada essa condição dele de ser atravessador, que o povo passe a tomar conhecimento de fato, né, de que a cidade, ao invés de ser olhada como um espaço que não é de ninguém, os espaços públicos, que a cidade é nossa. Então, como comunicar isso para a população? Como fazer a população ter um sentimento de pertencimento? E quanto menor a cidade, maior é essa dificuldade. Eu não quero acreditar que São Paulo, por exemplo, que é um grande centro, né, que é o coração econômico do país, seja diferente. Talvez no centro de São Paulo, as pessoas até de classe média estejam mais atentas a essa questão. No entanto, se você for para a periferia, certamente que vocês vão encontrar as mesmas dificuldades que nós encontramos nas pequenas cidades, médias e pequenas cidades. Então, eu acho que o desafio que nós enfrentamos hoje é esse, né, entenderem o que a cidade realmente é de todos, como comunicar isso e como fazer as pessoas se engajarem e entenderem a importância de que a cidade é dela, de que cada espaço público é também delas. Eu acho que é isso. Eu gostaria de passar a palavra para o Gabriel, que é o nosso comunicador aqui no Instituto, mas a minha provocação é essa. Tá ok? Beijinhos. Boa tarde a todos, pessoal. Então, complementando um pouco a Socorrinha dizendo, né, eu vou falar um pouco das nossas estratégias práticas, né, de comunicação. Então, os desafios que a gente tem enfrentado realmente são a gente brinca que é a evangelização, né, porque as pessoas não têm, a grande parte da população brasileira não tem noção do seu papel de cidadão, né, a gente brinca falando, o Socorro gosta muito de dizer que o que há de mais democrático no Brasil é a ignorância, né, e de fato, independente da pessoa ser um pós-doutor ou morar numa comunidade de baixa renda, é difícil encontrar pessoas que estejam empoderadas do seu papel de cidadão e estejam atuando coerentemente com relação a isso, né? Então, é um desafio imenso, né, que a gente enfrenta. Essa é uma mudança de percepção sobre a interação do ser humano com a cidade. E a gente tem algumas experiências que têm dado certo aqui, de alguma forma, aqui em Ilhéus. Não sei se funcionariam em outro lugar, mas tem funcionado legal para a gente, né? E acho que o carro-chefe dessa comunicação que a gente tem proposto aqui é o nosso site, né, o portal Nossa Cidade, que está funcionando no nossaileus.org.br, em breve no nossacidade.ong. O portal Nossa Cidade, do Instituto Nossa Ilhéus, foi o resultado de um processo de reflexão, de planejamento de equipe, né? A gente teve a facilitação do Diego Dota, que é um especialista em User Experience, e ele doou esse trabalho dele para o Instituto, no valor de R$13 mil, e ele nos ajudou a compreender qual é o papel do Instituto em Ilhéus e como que a gente se apresenta e se comunica
e conseguem mobilizar os cidadãos para se apropriarem da cidade, né? E o que a gente percebeu é que o Instituto Nossos Ilhéus não era o objetivo da nossa comunicação, né? O Instituto Nossos Ilhéus é a organização que serve de base para as nossas ações e para os nossos projetos, né? Então, com esse entendimento, a gente começa a perceber que o que nos faz estar aqui e torna o trabalho do Instituto um trabalho efetivo é, de fato, a paixão que a gente tem pelas nossas causas, né? Então, a gente tem uma série de causas relacionadas à educação para a cidadania, causas relacionadas a monitoramento social do legislativo, principalmente, né, a Câmara de Vereadores de Ilhéus, que é o de olho na Câmara, e a gente passa a entender que o Instituto Nossos Ilhéus tem que ficar de fundo, e o que tem que vir à tona para que essa comunicação seja efetiva e as pessoas se apropriem tanto das causas quanto da cidade e tomem uma atitude, de fato, é comunicar as causas, né, e não o Instituto. Então a gente sai de uma comunicação institucional que relata o que a gente está fazendo, que é o padrão que se usa normalmente numa comunicação institucional, e a gente passa a falar de pautas, né, então realmente dos assuntos que a gente quer trazer à tona e como que o cidadão pode se apropriar daquilo, né. Então o nosso site foi todo reformulado, a gente tem um espaço de causas, e cada causa pode ser apoiada de diversas formas diferentes pela população, né. Primeiro, pode ser compartilhada né, nas redes sociais, é bem rápido, um clique resolve. Cada uma das nossas causas tem essa possibilidade. A outra possibilidade é de colaborar com o trabalho voluntário, doando as suas habilidades. E a terceira possibilidade é, de fato, com o desembolso financeiro, com a doação com o recurso, né. E essa doação não é para o Instituto, nem para os nossos custos operacionais, mas sim para que aquela causa aconteça, né. Então, a gente tem 100% de transparência no nosso site, ou procura ter, né, um processo contínuo de melhoria para ter essa transparência, e o objetivo é que as pessoas entendam tudo que aquela causa contempla e se sintam parte dela, se sentirem chamadas, né. Então, se a sua história é mobilidade, então a gente tem um projeto que está desenvolvendo um planejamento de intervenções urbanas de acupuntura, aqui em Ilhéus, que é o Ative Ilhéus, em parceria com o COURB. E aí você vai encontrar isso no nosso site e vai se agregar a isso, né? Então a nossa ideia é realmente trazer ênfase para o objeto da nossa comunicação, né, para as causas que a gente quer atingir, para o impacto que a gente está buscando, e a partir daí conquistar o público e engajá-lo em ações práticas, né? Então, é mais ou menos essa experiência que a gente tem feito no último ano e meio, trabalhando com a comunicação do Instituto. Tem alguns casos, mas eu acho que o legal realmente é a gente bater um papo, então a gente encerra a nossa conversa por agora e abre a conversa e está à disposição aí para falar mais daqui a pouco. Obrigado pela oportunidade. Super obrigada a vocês. Bom, convido todo mundo agora, enfim, a gente abrir. Tem algumas perguntas, mas queria muito ouvir vocês e pedir para, talvez, Mônica, Gabriel, que devem estar online, da Chutechit, para talvez ajudarem com questões que a gente eventualmente tenha lá, que estão surgindo no estudo e que podem ser úteis para a gente responder as questões que vão aparecer. E a gente precisa falar no microfone, não pelo som, mas pela transmissão. Acho que a primeira, talvez, vou começar aqui com uma surpresa que eu já tinha falado, era se essa comunicação está mudando, né? Então você falou assim, eu venho de 20 anos de frustração, né? O jeito que se falava de clima lá atrás e como se fala hoje mudou, e por quê? E por que está tão difícil, por que é tão frustrante, além daqueles pontos? Thaís. Que talvez seja mais fácil você também já falar nessa mesma pergunta, que você comentou que é uma ciência e não uma causa. Muitos dos especialistas em mudanças climáticas, eles são, de certa forma, vistos como ativistas, e muitas vezes os porta-vozes desse assunto são ativistas. Qual que é a sua leitura? Assim, isso ajuda, prejudica, ou se nenhum nem outro, como que isso influencia? Mudou várias vezes. Eu tenho 47 anos, então eu peguei esse processo andando. Eu comecei no jornalismo em 91.
já existia cobertura sobre o assunto antes disso, então eu sou uma criança, né? Mas dá para dizer que até 2000 teve vários momentos. 92 teve um acordar, porque teve uma mobilização global em relação ao meio ambiente, virou um tema proeminente, mas eram todos os temas misturados e estava todo mundo focando em desmatamento. Mudanças climáticas não era um assunto importante. Embora quem estudasse o assunto soubesse o que estava acontecendo, não era uma preocupação para as pessoas. A luta ali era para conscientizar que aquilo era um fenômeno importante. O fenômeno importante só foi virar uma coisa proeminente ali em 2007, quando você teve uma conjunção de IPCC, Katrina, recordes de calor, uma confluência de fatores que trouxe o assunto tão forte na cabeça de todo mundo. Teve o relatório Stern, também do Nicholas Stern, que foi muito importante para a conscientização de governos e empresas. Então isso virou, aí deixou de ser um assunto que você tinha que apresentar didaticamente, falar, olha, tem isso, para virar um assunto que todo mundo já interessado, você tinha que explicar. Então a comunicação virou. A partir de então, a gente começou a publicar muito mais, você começou a fazer matérias na TV, a gente começou a ter cobertura permanente, a gente passou a ter um blog permanente no site da revista Época sobre o assunto, começou a fazer uma sequência de capas. Virou um assunto de você explicar um tema. E começaram a surgir porta-vozes que não existiam. E aí, os porta-vozes saíram da academia, que até 2007 os porta-vozes eram apenas da academia, salvo Greenpeace, para virar o World Watch Institute WWF, que também não tinha essa causa, para virar outro. Aí todo mundo entrou. Aí o WWF deixou de cuidar de biodiversidade, passou a cuidar de mudanças climáticas. Conservation International abandonou o tema hotspots, que era preciosíssimo para cuidar de mudanças climáticas. Todo mundo embarcou nesse negócio. E aí a comunicação passou a separar quem é quem. Porque de lá para cá tem sido um tema tão importante economicamente para empresas e governos, e empresas passaram a entender isso como uma questão estratégica tão forte para elas, de diferencial do mercado, de se defender de futuras regulações, de aproveitar e pegar carona e dizer o que elas estão fazendo. No Brasil, o setor privado entendeu que isso é mais uma oportunidade do que uma ameaça. Então a comunicação de 2007 para cá passou a ser muito mais dizer quem é quem. Identificar quem está interessado em quê, do que só apresentar o tema didaticamente. O Papa ajudou pra caramba também. O Papa ele tem um papel legal. Tem uma resistência muito grande, principalmente nos Estados Unidos, que associa a ciência do clima a um discurso ou de esquerda, ou que visa acabar com as instituições, um discurso de militância radical. E algumas pessoas identificaram que se precisava de alguns brokers. Seriam pessoas que conseguissem se comunicar com todo esse espectro, inclusive os conservadores. E o Papa é um dos caras que tem essa capacidade, assim como militares também tem essa capacidade. Não sei se eu te respondi. Pedi para passar, a gente tem. Pedi para que todo mundo se apresente, por favor, e a gente depois para lá. Boa tarde, eu sou Adriana Matoso, trabalho na Fundação Florestal do Governo de São Paulo, e eu tenho uma pergunta assim que eu vim aqui para sair com essa resposta. O que funciona? Quando você apresenta, qual é o tom que funciona? Porque assim, tem aquela foto daquelas aves com o estômago cheio de tampinha de pasta de dente, que é uma imagem super chocante. E tem, né, imagens aí que, enfim, pelo Facebook, aí, porcas desgraçadas e bois chorando, e agora animais mortos enlameados aí com essa tragédia de Mariana e tal. E um dilema nosso é um pouco isso, quer dizer, eu estou produzindo conteúdo, fazendo ambientação de centros de visitantes e brigando lá com o pessoal que foi contratado um pouco, porque eu falo, gente, tem que mostrar o lado B, você tem que mostrar o ruim, você tem que ter uma hora que você mostra a catástrofe, que o mundo não é
cor-de-rosa, porque não sei porque que todas as empresas de comunicação acham que só vai criança em centro de visitantes, né? Então eles querem fazer um conteúdo sempre meio larai, não sei. E aí, então, a pergunta que eu tenho para vocês, quer dizer, para a gente conseguir, a gente está fazendo esse projeto, já fez o projeto, vai implantar, mas a questão era seduzir o visitante a se engajar na proteção das unidades de conservação, ou seja, a pessoa entrar no centro de visitantes e sair dali, enfim, com alguma coisa na cabeça. E aí a pergunta é essa: o que você mostra? O maravilhoso, o puro, o fantástico, o terrível, ou seja, como pescar a vítima para se engajar com a gente? Eu não sei se eu tenho resposta. Eu acho que para cada público você fala de um jeito, né? E a gente também nunca vai conseguir engajar todo mundo. Mas a gente fez um estudo que eu acho que vale a pena se aprofundar, que é esse estudo que a gente fez com a Frameworks, que nos revelou um monte de coisas interessantes de estratégias de comunicação de mudanças climáticas. Eu não vou detalhar o estudo agora, que ele é longuíssimo, mas ele está disponível no site. A Cintia depois dá um link, vai subir dia 23 no site do Observatório do Clima, não é isso? Isso. E eu já publiquei algumas coisas que eu também posso dar o link sobre isso. Mas cara, a gente começou, a primeira coisa que a gente pensou puta, vamos pro discurso de terror. O mundo vai acabar, tará, tará. E não era exagero, cara. Quando se entrevistava os cientistas, eles falavam literalmente, cara. E teve a grande extinção do Permiano, vai ter de novo, não vai sobreviver ninguém. Os relatos científicos eram do fim do mundo, e eles ainda são. O negócio é que a gente está trabalhando com a hipótese de que eles não sejam exatamente tão precisos assim, mas as previsões dos cientistas são muito de fim de mundo mesmo. É bem dramático. Bem mais que a gente gostaria de aceitar. Mas não deu certo. Sensibilizou só a certo ponto. Aí depois tem a fase do bichinho. Ursinho polar, tarará, pinguinzinho, piriri, baleinha. Que também sensibiliza quem gosta de bicho, dá uma audiência desgraçada, cara. Falar de bicho dá uma audiência desgraçada. Mas também tem um monte de gente que fala, tá, dane-se o bicho polar, o urso polar, pô, tô preocupado comigo aqui. Aí você passa para a comunicação dos pobres. Que é isso, vai afetar você, vai ter desmatamento, vai ter desabamento na favela, se desmatar, se tiver chuva recorde, vai ter gente desabrigada, a gente vai ter quebra na safra, tará. Também funciona só até certo ponto. Então, a gente ainda estamos descobrindo ainda. Só antes da gente continuar, porque parece que a Socorro e o Gabriel querem responder essa questão. Desculpa. Mas tem uma coisa que eu acho que funciona pra caramba, que é ser otimista mesmo. Falar, foi um discurso que o Carlos Rittel, do Observatório do Clima, matou a pau. Cara, se a gente reduzir as emissões egoisticamente, a gente vai viver num mundo melhor, independente de mudanças climáticas. Porque a gente vai ter transporte melhor, a gente vai ter ar mais saudável, a gente vai ter... Se a gente tiver mais unidade de conservação, o mundo vai ser melhor pra gente, cara. As unidades de conservação são importantes pra gente ter saúde mental. Eu queria complementar um pouco o que o Mansur falou na resposta anterior, né, sobre essa questão da comunicação ser uma comunicação engajada, né, as pessoas que estão comunicando determinadas pautas são aquelas que são ativistas daquela causa, né. E eu acho que é importante procurar se comunicar com equilíbrio, né, ponderar as diferentes perspectivas sobre um determinado assunto, mas é que a comunicação sempre tem um lado. Então, pelo menos na nossa perspectiva, na comunicação que a gente tem feito, a gente busca marcar a nossa posição. Isso tem sido essencial para o sucesso da nossa comunicação, né? Quando a gente deixa claro de onde a gente parte, qual é o nosso objetivo com o que a gente está querendo comunicar, né, que lado que a gente está assumindo desse debate, a comunicação tem sido muito mais efetiva. Pelo menos essa é a nossa experiência aqui prática. E em relação a isso de qual é o tom de conversa que vai engajar mais, né, as pessoas, acho que tem duas coisas aí que tem que ser equilibradas, né? Uma é a questão da informalidade, né? Então a gente tem testado, por exemplo, na nossa comunicação, principalmente no Facebook, né? Procurar se aproximar mais, e eu acho que a campanha da Manuela, né? Ela preza muito por
por trazer essa questão da rede social, né? Ela está falando aí, eu também, né? A Manuela, eu estou percebendo, eu estou acompanhando a repercussão aí da campanha, e, né, é uma comunicação mais informal possível, né? E isso engaja as pessoas, deixa elas mais à vontade para participarem, né? E para responderem e para entrarem no debate. Mas, por outro lado, é importante também trazer dados e fontes, né? Para o que a gente está falando. Então, por exemplo, aqui em Ilhéus, a nossa mídia não tem o costume de usar dados e fontes no que produz, né? Então eles jogam fatos lá, e a gente, um contraponto entre essa informalidade é sempre se embasar em dados e mostrar de onde vieram, para ter mais fortalecimento nessa comunicação, né? E aí, em relação a falar do lado ruim ou do lado bom, né, do problema ou da solução, a gente também tem experimentado bastante com isso. Um dos posts que mais gerou compartilhamento e visualização no nosso Facebook esse ano é um post que mostra o litoral norte de Ilhéus assoreando, né? Então é o mar engolindo a rodovia. E essa foto e o texto que acompanhava ela viajou longe, então foi o nosso post que teve mais alcance. Por outro lado, a gente sente também que isso desengaja, né? As pessoas estão cansadas de ver o problema e não ver solução. Então, eu acho que o que a gente tem buscado também nesse sentido é usar o negativo para impactar, para chamar a atenção das pessoas, mas isso não vai reter a atenção delas, né? O que vai reter é justamente a gente ser propositivo e mostrar que já existem soluções, que na verdade a gente já está construindo o novo, né? Que as possibilidades de que a mudança climática seja mitigada, ou que a gente consiga reduzir as emissões, é real e está sendo experimentada, e tem cada vez mais tecnologias que nos permitem atingir um equilíbrio com a natureza. Eu quero complementar e dizer que algo que pode engajar muito em comunicação é dizer para a população e dizer para as pessoas o que é que elas ganham com isso. As pessoas estão acostumadas a ganhar, né? Então, com relação à questão climática, e engajar as pessoas e pensar em unidade de conservação, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu vou ganhar se eu estiver conservando? Então, é importante a gente mostrar o que você ganha. Infelizmente, é isso. Acho que isso é algo que a gente tem que pensar. Quem é comunicador tem que começar a pensar o que é que ganha. Quando diz o que é que ganha, todo mundo se engaja, todo mundo quer participar. Para completar isso que o Socorro falou e a gente passa a bola, eu já ouvi uma crítica ao conceito de sustentabilidade, porque ele é um conceito que afasta, né, da gente essa questão que é tão urgente da crise civilizatória que a gente vive, né? Então, você falar em sustentabilidade, a pessoa pensa, sustentabilidade ambiental, é aquela coisa de salvem as baleias. E a questão não é essa, né? A questão é sobrevivência, né? A gente está falando da sobrevivência. Então, eu não me lembro quem que trouxe essa referência, mas eu achei interessante a gente pensar sobre isso, né? Que é efetivo a gente falar que é a nossa sobrevivência que está em questão, né? Não é a sustentabilidade planetária, é a sobrevivência do ser humano, é a minha sobrevivência. Eu não vou ter água para beber, né? Então é isso. Ok, grata. Valeu, gente. Boa tarde, meu nome é Fernando Latorre, eu sou articulador de engajamento da RAPS, que é uma instituição parceira aqui do Arapiaú. Queria aproveitar, deixa antes de começar a falar, mandar um beijão para Socorro, que é minha amiga, colega de RAPS, e que eu sou grande fã, diga de passagem, entre outras coisas, pelo trabalho de articulação que ela faz lá em Ilhéus. Eu queria trazer um assunto para reflexão, que é o seguinte: a gente está falando de estratégias de comunicação, e eu acho bacana, quando a gente desenvolve uma estratégia de comunicação, a gente definir um pouco o que é mobilização e o que é engajamento, porque eu acho que, na minha opinião, são duas coisas diferentes e que podem gerar expectativas diferentes e frustrações também se não estiverem muito bem definidas. A gente vê, por exemplo, o trabalho da Manuela foi um trabalho de mobilização. Vem para a rua, é um trabalho de mobilização. Então as pessoas têm ali uma causa específica, fazem uma ação específica e, em geral, atingem muito mais pessoas, né? E no trabalho de engajamento é um trabalho bem mais difícil de fazer. O pessoal lá que visita os parques, criar mais interesse no público, depende muito da onde você quer chegar, né? Engajamento
é um trabalho de longo prazo, eu acho. E você engajar uma pessoa é quando a pessoa está de fato envolvida naquela causa, quando você ganha um soldado para aquela causa. Mobilizar é quando você ganha um simpatizante para a causa, ou você já tem um simpatizante e faz ele fazer uma ação específica. Então era só para trazer essa reflexão aqui para todo mundo. Eu acho que vale a pena a gente discutir estratégia de comunicação com base nesses... Boa noite, meu nome é Diego Gazola. Eu gostaria de comentar um pouco com um exemplo de uma iniciativa que eu empreendi, acabo de retornar dessa viagem, sobre essa questão do desafio de transformar a ciência em uma causa, né? Eu acabo de retornar do Acre e do Peru, onde eu realizei um projeto que se chama Nascente da Crise, nascentedacrise.com.br, que foi um projeto inspirado no estudo do cientista Antônio Donato Nobre sobre o futuro climático da Amazônia, em que ele relaciona a influência da Amazônia e a Cordilheira dos Andes com o processo de desertificação da região sudeste e centro-oeste do Brasil. Também me influenciou muito o estudo que a Arapiaú colaborou na produção da Frameworks, né? Eu tive um evento lá na GV, e a estratégia de comunicação foi tornar esse conteúdo científico em um reality show. Então, por meio das mídias sociais, eu compartilhei durante 18 dias a experiência nessa região, onde a umidade que vem da Amazônia e irriga no verão hemisférico centro-oeste e sudeste do Brasil, em um reality show. Então, dessa forma, eu interagia com as pessoas e disso foi gerado muito conteúdo, enfim. É uma região que eu passei pela cidade que tem maior índice pluviométrico no Peru, e até chegando numa relação entre Machu Picchu, que seria um atrativo, né, turístico, simplesmente turístico, com as águas do rio Amazonas, né, porque as águas de Machu Picchu elas correm no sentido da Amazônia peruana. Então, só trazer essa forma de contribuição que eu busquei contribuir, e sempre atrelado aos 17 ODS, né, que foram lançados agora no mês passado, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nesse projeto. Então foi uma experiência bem especial. Até gostaria, se eventualmente vocês tiverem interesse em aprofundar e buscar formas de como que a gente engaja outras entidades para que esse conteúdo seja disseminado, eu estou aqui à disposição. E aí, só complementando na fala da RAPS, qual é o seu nome? Fernando. Sobre a questão da sensibilização e engajamento, eu acredito que, no fundo, o primeiro passo é sensibilizar as pessoas para, nesse caso, a Amazônia e como ela influencia, né? Desde o bife que você come aqui, que pode estar contribuindo com o avanço da pecuária extensiva na região centro-oeste, né? Então, como que a gente conecta as pontas, mas por meio do lúdico, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta. Tudo bem, gente? Eu sou o Duda Ferraz, da Samambaia Filmes. Adriana, né? Você falou disso e eu lembrei de uma coisa que me contaram uma vez. Desculpa, porque a minha memória é muito ruim, então não vou saber contar direito o caso, mas eles fizeram um estudo numa universidade americana pedindo aos alunos para comparecer numa determinada sala. Eu não sei se era para fazer um exame de colesterol, alguma coisa assim, e eles fizeram 2 tipos de convocação. Uma mais negativa, dizendo os riscos do colesterol alto. Eu estou dizendo colesterol, mas eu não lembro exatamente o que era, tá? E teve uma adesão lá de tantos por cento, uma adesão baixa, as pessoas foram lá fazer o exame. Depois eles fizeram uma comunicação positiva, falando que a pessoa da saúde e tal, examina, enfim. E aí também teve uma adesão mais ou menos similar à outra. Aí eles resolveram fazer um terceiro tipo de comunicado, falando do colesterol e colocando um mapa no campus, dizendo assim, ó, você caminha esse corredor aqui e a sala é a 237, e fizeram um mapa do percurso que a pessoa tinha que fazer para chegar na sala. E a adesão foi tipo 3 vezes maior.
só pelo fato de ter essa coisa prática, assim, sabe? Então, eu não sei como é que é no parque, assim, não jogue lixo, né, pode ser uma coisa. Agora você, assim, em qualquer lugar do parque, você vai estar a 30 metros de uma lixeira. Procure, sei lá. Então, de repente, uma coisa que seja objetiva, para quem não está conseguindo pensar ou analisar, né, que nem o Alexandre falou que tem essa questão, tem muitas nuances e tudo mais, né, de repente uma coisa objetiva, de vez em quando, produz um resultado mais imediato. Até hoje eu não sei, por exemplo, na hora de reciclar, uma embalagem de leite se deve ser papel. Eu lancei um embriãozinho de uma ideia que conversa muito com a Rede Nova São Paulo, Instituto Ilhéus, que é Humanicidades, uma plataforma que pretende discutir com conteúdo, com ações e com ideias, de que forma a gente pode tornar esses seres urbanos em seres mais humanos. Eu sinto cada vez que a gente está longe disso, né? Cada vez mais robotizado, enfim. Mas aí volta as duas perguntas. Senão eu vou sugerir um outro caminho aqui para a gente. Você falar? Tá bom. Depois eu vou passar a bola para a Mônica, não vou aguentar, porque tem várias perguntas que a gente está vendo lá no estudo. Uma questão que apareceu e que acho que era legal trazer um dado que veio dessa pesquisa, né, que já foi comentado aqui, conduzida por esse instituto, né, que se chama Frameworks, que as pessoas apontaram como responsabilidade das mudanças climáticas, que ela é uma responsabilidade totalmente compartilhada, então elas, por uma falta de entendimento, não veem que o governo tem uma ação diferente da que elas mesmas têm. E quando dizem, e o que você pode fazer, elas falam em conscientização e os exemplos que elas dão são de coisas muito práticas, que é, por exemplo, separar o lixo, economizar água. Então, um pouco dessa discussão sobre praticidade, isso apareceu, que as pessoas falam, tá bom, eu já acreditei na sua causa, mas o que eu faço exatamente porque daí quando vai para esse passo, elas vão para coisas que são realmente palpáveis, né? Manuela, você pegou a discussão? Acho que eu vou te pedir para perguntar de novo. A Manuela voltou, mas eu voltei, eu perdi metade da fala desse nosso amigo com o microfone na mão nesse momento. Tudo bem, Manuela, sem óculos, mas... Vamos lá, vamos na era da internet, 140 caracteres, né? Duas perguntas, né? A primeira, acho que você pode ajudar a responder, de que como que no ambiente digital, com esse transbordamento de informação, né, a gente pode comunicar e sensibilizar, mobilizar de maneira mais efetiva para que esse camarada saia do virtual e vá para o real fazer a mudança acontecer. E a segunda pergunta era como e quando as empresas podem e devem se apropriar de uma causa, né? E aí um paralelo rápido com a Samarco, o desastre que colocou em xeque todo um trabalho de um grupo de comunicação para sustentabilidade por um acidente ambiental, enfim. Valeu? Sim. Você que é a dona da maior case de comunicação digital agora. Ai, não, calma, não sou dona de nada. Eu acho que, primeiro, eu tô percebendo daqui, enfim, a cabeça funcionando a milhão, mas as diferenças entre as causas, né? Porque a gente está falando de sensibilizar e engajar, e qual a diferença, e se você tem alguém, e como você diz para a pessoa o que dizer, e quando a gente está falando de feminismo e de direitos da mulher, isso é muito complicado, porque a gente está falando, assim como quando a gente fala de raça, enfim, é muito diferente, não dá para dizer o que fazer
não tem uma cartilha de como se comportar, não dá para dizer, olha, recicla, dá para você falar, olha, não bate, olha, não, mas é muito diferente, assim, quando a gente está falando, a agenda de direitos tem essa sensibilidade de ser muito diversa, os campos serem muito diversos entre si, a própria discussão, por exemplo, a gente está falando sobre sensibilizar ou engajar, a discussão de que você tem que sensibilizar ou engajar um homem está muito longe de ser ponto pacífico no feminismo. Então, eu tenho uma postura e tomei uma iniciativa também com milhões de questões, mas sei que tô longe de ter o apoio de todas as feministas nessa estratégia, enfim, né, de escolha de aliados. E tenho diálogos super, super legais e produtivos com quem não acha isso. Então, assim, eu acho que a agenda de direitos, e nesse caso a agenda de gênero, ela tem essas especificidades. Não certamente é diferente quando a gente fala de engajar. E é super delicado nesse sentido. Então, fiquei pensando, mas aí como que, se você sensibiliza, certamente é uma ação não é uma estratégia de comunicação, isso, essa semana não tinha nunca teve a intenção de ser, era uma ação com começo, meio e fim, né, e desdobramentos que eu ainda não sei, com uma rede, mas o que eu acho o maior sucesso é uma rede de mulheres muito, muito impressionante, conectadas nessa semana, isso eu tenho achado muito impressionante. Então, eu não tenho muita resposta para essa coisa de, então, depois que você sensibiliza, porque, seguindo a lógica que acho que o Fernando estava tendo, então sensibiliza, mas não engaja. Primeiro que em gênero eu não sei muito bem como engaja, mas eu entendo para todas as outras agendas com as quais eu trabalho, já trabalhei, eu entendo absolutamente essa distinção mas aí depois eu peguei um finalzinho de uma pergunta sobre, mas aí depois que você sensibiliza, como você engaja? Essa é uma questão que na discussão de gênero não sei se tem resposta, né, para além do que é seguir a lei, enfim, não sei se dá para responder. Então tem especificidade, o que eu estou na cabeça agora são as especificidades da causa. Por outro lado, eu acho que tem paralelos muito importantes. Acho que o Gabriel falou uma coisa que eu tentei fazer durante todo o tempo essa semana, que é ser muito clara com todo mundo que eu falei sobre do que se tratava e qual era o objetivo do começo ao fim e qual seria o papel daquela pessoa naquele, né, mas, então, chegar para alguém e falar, olha, sou eu, o que também é complicado, enfim, ter toda uma discussão sobre isso, possível, sou eu fiz isso, é assim, o que eu gostaria que você fizesse é isso nesse momento, e não tem nenhum pedido depois desse, enfim, isso foi uma coisa que eu tentei fazer bastante, mas de novo, aí voltando para o que o Fernando falou, é o privilégio de ser uma pessoa com uma ideia por uma semana, e não ser uma organização com uma estratégia que tem que pensar na causa, que tem que pensar em financiamento, que tem que pensar em N questões na sustentabilidade institucional, na saúde institucional, na saúde, enfim, eu mal tinha que pensar na minha própria saúde, era uma semana e depois eu podia dormir, comer, fazer tudo. Então, mas se aplica essa ideia de que para você ter um parceiro do outro lado, um aliado do lado de quem está do outro lado, enfim, né, do outro lado da linha, com quem você está falando e se comunicando, eu tentei ser sempre muito clara sobre o que era a ideia, quais eram os objetivos e o que eu sabia e não sabia sobre depois disso. E enfim, uma outra nota que eu queria fazer é sobre a coisa do online e do offline. Uma das coisas que eu quis desde o começo, não tinha a menor noção de que isso dava certo ou não, ainda preciso pensar sobre isso, era que fosse uma ação que tivesse o lado online e o lado offline. A imprensa escrita sempre foi uma vontade minha de ter nessa ação, porque
eu acho, que eu vejo muito é que a rede, ela dá capilaridade para uma agenda, enfim, mas a imprensa, a grande imprensa, tem todo um debate possível, enfim, Cíntia, a gente tem de várias maneiras tocado nele, que é o papel da grande imprensa, da imprensa escrita, e foram 2 capas da Folha, foram um dia só 10 colunas da Folha ocupadas, foi o Globo todos os dias, foi o Globo de domingo, uma página inteira, e deu muito para ver que se a rede dá capilaridade, esses meios ainda são capazes de acionar os centros de poder de uma maneira que a rede não consegue, que ela demora muito mais para fazer. Então, depois de todos os números, todos os gráficos de rede mostrarem que a coisa estava sendo compartilhada muitíssimo, que os blogs estavam todos dentro, e falando bem e mal, enfim, e a ideia nunca foi ter uma campanha que tivesse aderência à campanha, mas que provocasse falas femininas de todas as maneiras, mesmo que fosse para dizer, hashtag sempre foram elas, enfim, tudo isso sempre foi objetivo. Mas, ainda assim, depois que está nos grandes jornais, você percebe uma adesão dos centros de poder diferente. Você percebe que os partidos reagem, que você percebe que tem um outro pedaço da sociedade se desloca, né? E isso eu acho importante perceber, como a rede é super importante, não existe essa ação sem a rede, duvido que exista alguma sem a rede, certamente nenhuma estratégia de comunicação deve existir sem isso, mas para mim ficou muito claro que a grande imprensa, e isso é uma consideração que não estou nem fazendo nenhum juízo ainda de valor sobre isso, mas é uma consideração dessa semana, a imprensa aciona pedaços da sociedade poderosos de várias maneiras, com uma rapidez que a rede não consegue acionar, o que leva a gente a pensar um pouco esses espaços, as importâncias, as distinções, e pensar em como usá-los, eu acho. Obrigada, Manu. O Mansur tem uma pergunta para você, mas eu vou só pedir para a gente segurar um pouquinho. Queria passar a bola rapidamente para a Mônica, da Cause, para pegar a outra pergunta que o André tinha feito, que era essa história das empresas, quando que elas podem se apropriar de causas, enfim, porque essa questão tem aparecido no diagnóstico que a gente está fazendo nesse estudo, né, e acho que a Mônica pode trazer alguns elementos que estão aparecendo aqui na conversa. Não? Tá bom. Ixi, só não consigo. Causei, né? Oi, gente. Tá dando para ouvir? Não, tá. Eu sou a Mônica, da Cause, estou junto com a Cíntia, o Gabi da Shoot the Sheet, Arapiaú e outros parceiros, conduzindo esse estudo, que acho que vai ser bem útil e acho que vamos precisar bastante dos inputs de vocês também para concluí-lo, sobre comunicação que transforma, a gente chamou carinhosamente de comunicação na era das causas, às vezes a gente tem um pouco de dúvida sobre esse nome, mas a ideia é poder investigar um pouquinho mais o que é isso, né? O que é essa comunicação hoje que tem o potencial de engajar, mobilizar e transformar de fato, né? E a gente vê que esses processos são, ou seja, são encadeados, mas eles são processos que têm um fim em si próprios, né? Assim como a gente comentou aqui antes, ou seja, você pode mobilizar, talvez sem engajar, né? E você pode engajar e ter um menor poder de mobilização, né? Então a gente precisa entender o que a gente quer conseguir no final das contas, que é transformar, e qual é o percurso para isso, né? E certamente não é fácil entender, não tem uma resposta pronta para isso no estudo,
E o que eu queria, eu acho que a gente, passando por vários, eu teria aqui um monte de perguntas para fazer, aproveitando toda a turma, mas voltando ao tema aqui da comunicação hoje de causas e como marcas também têm se apropriado. Então, a gente vê que a comunicação das causas, elas acontecem por vamos dizer, por vários atores, né, pelas organizações, né, instituições mesmo, ONGs, organizações que estão aí mobilizadas para isso, a comunicação de marcas que hoje estão querendo, né, encontrar uma causa para ampliar, né, o seu poder convocatório, a sua relevância para a sociedade, e aí a gente pode falar bastante sobre isso, que eu conheço bem esse tema, e outros movimentos que a gente está chamando de movimentos espontâneos da sociedade civil, que são movimentos como esse, que a Manuela, que o Think Olga e que outros atores têm feito e têm conseguido mobilizar e colocar, né, o debate, né, aí, assim, quente para que a sociedade inteira interaja e reflita sobre esses temas. Então, eu acho que o ponto aqui nós estamos vivendo num momento que existe uma proliferação de comunicação de causas, né, e a gente precisa entender melhor, né, o que é que a gente deve mesmo chamar de causa, né, o que é isso, e qual é o papel de cada um desses atores, né, porque, por um lado, pode existir uma grande fragmentação e dispersão, né, nas causas, e até mesmo uma certa sensação de que as causas passam a ser um pouco mais descartáveis, né, porque, tá bom, agora passou, agora vamos falar do quê? Qual a próxima causa que a gente vai colocar aí na pauta, ou não, ou talvez tendo todos esses atores juntos, né, trazendo as suas causas e querendo ampliar a discussão na sociedade, a gente está conseguindo fortalecer, né, o debate, fortalecer e buscar um maior engajamento da sociedade. Então, eu acho que a minha pergunta um pouco aqui é essa, né, quanto essa grande proliferação de movimentos, marcas e organizações comunicando suas causas tem contribuído ou tem, talvez, dispersado, né, ou fragmentado muito as causas que hoje devem ser colocadas em pauta. Eu não sei para quem seria essa, acho que é um pouco para todo mundo, tá? Quem quiser pegar e devolver. Eu estou guardando para fazer uma pergunta, posso? Você se importa? É porque senão eu vou perder, que tem outras coisas, né? Bom, boa tarde, meu nome é Vanessa Lucena, eu sou do Fundo Elas, eu sou da área de desenvolvimento. Desculpa, gente, minha voz está péssima, eu vou tentar falar o mais alto possível. Eu sou da área de desenvolvimento e mobilização de recursos. O Fundo Elas é uma organização que existe há 15 anos e trabalha basicamente com o empoderamento da causa feminina, né, financiando projetos por meio de editais de concurso. Nós estamos agora no 20º projeto. E a ideia é, além de financiar organizações que sejam ou não institucionalizadas, que esses concursos, eles pulverizem de forma mais ampla possível o dinheiro de cada financiador. E que dentro de cada concurso, essas organizações possam formar redes, né? Desculpa. Então, pegando agora um pouco do gancho de tudo que foi falado até agora, falas maravilhosas, inclusive, eu queria perguntar para a Manuela, ela está ouvindo? Tá, já fez sinal que sim. Que apesar da liberdade dessa ação, né, que foi uma ideia individual sua, e independente da liberdade que os movimentos feministas atuem, existe uma causa maior e um objetivo maior a ser alcançado, né, que é a conquista dos direitos das mulheres, que é uma pauta que jamais deveria sair
de cena, né? E que deveria estar, na verdade, não deveria nem ser uma pauta nova, uma pauta de uma mobilização como foi desses últimos dias. Já deveria estar acontecendo há bastante tempo com muita força. E olhando para a diversidade dos movimentos feministas, Manuela, que você sabe que eles são diversos e você já falou sobre isso na resposta anterior, como você vê esses movimentos? Aí eu estou falando especificamente da causa para o qual elas trabalham, mas eu acho que isso pode servir também de exemplo para outras causas que sejam causas tão delicadas quanto a pauta dos direitos das mulheres, né? Como que você vê nessa diversidade tão absurda entre os movimentos feministas que eles possam agir conjuntamente, né? E que essa pauta não seja só um grito, né? Não seja só uma força que vai aparecer nas ruas como apareceu e que depois caia, desculpa, seu nome é Mônica, né? Depois caia nessa fragmentação e nessa dispersão que a Mônica acabou de dizer. Porque existem vertentes, existem visões e existem movimentos feministas muito diversos, mas existe uma causa maior, que é falar sobre os direitos das mulheres. Então, eu queria saber como que você vê os movimentos feministas trabalhando conjuntamente, porque o desejo do Fundo Elas é esse, é que os projetos apoiados, que esse dinheiro é um dinheiro difícil, né? É um dinheiro que normalmente não vem genuinamente das organizações. Eu, na mobilização de recursos, posso te dizer, com conhecimento de causa, que é um dinheiro muito difícil de acessar. E quando esse dinheiro chega, a gente faz um esforço absurdo para que essa rede continue se relacionando, continue se falando, como foi, por exemplo, um edital que nós apoiamos, que falava, um edital que nós apoiamos que apoiou 9 sindicatos das trabalhadoras domésticas. E esse apoio especificamente na aprovação da lei das empregadas. Então, o esforço do Elas é que para que esse dinheiro chegue de uma forma que não só empodere as mulheres, mas que faça com que esse movimento aconteça, né? Então, como você vê os movimentos feministas trabalhando desse jeito? Claro. É um encadeamento. Tá bem. Obrigada, Manu. Vanessa, achei essa pergunta muito legal. E eu queria propor uma reflexão filosófica aqui, porque você levantou uns pontos importantes. Por exemplo, eu acho que tem... Deixa eu... Desculpa, gente. Causei também. Ó, você levantou uma questão muito legal e que eu queria trazer para reflexão com todo mundo. Você falou que queria que o movimento de gênero, o movimento feminista, trabalhasse junto. Eu acho que existem na sociedade já várias causas legítimas que já estão pontuadas, de minoria LGBT, de questão de gênero, de exclusão social, de raça. São causas que são aí tão unânimes e já existem. Uma sacada muito legal que eu acho que a Manuela teve foi de dar uma ferramenta de expressão para uma dessas causas, que teve uma repercussão fantástica e que teve, inclusive, um impacto de transformação, porque isso, de fato, chegou no Congresso, de alguma forma, vai ter gente que vai abraçar essa causa lá, viu que tem reflexo na sociedade e vai... Eu não sei se é legítimo que os movimentos dessas causas, todas que eu falei, que são vários, cada causa tem vários movimentos, trabalhem de fato juntos, ou se seria interessante socialmente, mais legítimo socialmente, que de fato cada movimento específico trabalhasse e encontrasse as suas conexões. Às vezes podem acontecer, às vezes não. Não é que por eu ter a mesma causa que você, que eu vou lutar da mesma forma que você, que eu vou agir da mesma forma que você. Então, será que o exercício não seria muito mais, já que a gente está falando em estratégia de comunicação, começar a pensar mais em estudar melhor a técnica que a Manuela desenvolveu, a ferramenta que a Manuela desenvolveu, porque esse tipo de ferramenta, isso pode ser, acho que para sair um pouco da internet, o Vem Pra Rua também foi muito isso. O Vem Pra Rua também teve um impacto de transformação social, foi um movimento que começou na internet, mas terminou na rua. Então, começar a pensar esse tipo de ferramentas que deem voz à população, que é um pouco o que você falou, as pessoas estão com as suas causas, as pessoas já têm as suas causas, elas precisam de ferramenta para se manifestar, elas precisam saber como se manifestar. Uma das maiores questões que tem em política hoje
é que as pessoas não sabem como chegar no Congresso. Então elas ficam indignadas com uma série de coisas que estão acontecendo aí com esses PLs conservadores, todos com essa onda de PL conservador que está acontecendo no Brasil, e elas não sabem como chegar no Congresso para se manifestar. Então, em vez de inventar toda uma campanha, será que não seria mais fácil inventar ferramentas que criem uma identificação com determinada causa, como o exemplo da Manuela, o case de sucesso disso? É essa reflexão que eu queria propor para todo mundo. É que quando a gente fala especificamente da causa feminista, a gente não tem, como eu posso dizer, a gente não tem uma totalidade, né, de pessoas que têm uma compreensão sobre o tema, ou sobre a causa. Como hoje, por exemplo, se você for falar sobre mudanças climáticas, as pessoas podem não ter uma compreensão, porque é um tema muito complexo, como já foi dito, mas existe uma certa simpatia pela causa, mesmo que as pessoas não conheçam. As pessoas hoje se preocupam. A causa feminista tá, lógico que não surgiu agora, obviamente, mas tá havendo esse movimento mais forte neste momento, né? Então eu acho que são muito válidos todos os movimentos que estão acontecendo, alguns movimentos que a própria Manuela citou, do Meu Primeiro Assédio, que foi, né, um boom nessas últimas semanas, mas eu acho que é isso, eu acho que no momento em que a gente precisa tornar isso o mais assim, próximo das pessoas possíveis, eu acho que também tem que haver um movimento conjunto. Também tem que haver essa força conjunta. Manu, tá com você. Socorro. Socorro é a outra. Socorro também, Léo. Socorro, socorro. Muitas questões, mas de alguma maneira elas dialogam, ou eu vou inventar que elas dialogam, vou tentar convencer vocês disso. Eu acho que a Mônica, né, que falou primeiro, acho que ela falou sobre fragmentação, e enfim, não com a noção de fragmentação, mas essa é uma questão para o movimento de direitos humanos em geral, para o movimento de direitos da mulher, até onde eu pude experimentar na minha trajetória até agora, e o que eu pude estudar até agora, e essa é a encruzilhada, né? Se você faz de uma causa que é contra-majoritária, majoritária, e se você faz isso, se você tem que pensar uma estratégia de comunicação, necessariamente você vai, não sei se fragmentar, mas vai diluir aquela mensagem do ponto de vista de que você tem que se desfazer um pouco da complexidade, ou você tem que pelo menos, né, empacotar aquilo de um determinado jeito que seja palatável. O movimento de direitos humanos e o movimento de gênero, até onde eu posso entender, não tem consenso sobre essa ser a direção. Tem muita gente com posições muito interessantes, das quais eu não compartilho inteiramente, mas que eu respeito profundamente e que muitas vezes me convencem, e eu preciso ficar sozinho um pouco para pensar por que eu não achava isso mesmo, que falam sobre o fato de que essa diluição é perigosa. Enfim, isso acontece dentro do movimento de questões de gênero, do movimento feminista, e como outras questões que eu apontei, o papel como que você dialoga, o homem é um aliado, não é, você tem que educar ou você tem que criminalizar, você vai ter uma abordagem mais ou menos punitivista, sem que esse sufixo tenha nenhum juízo, assim. Enfim, acho que toda a sofisticação dessas mensagens e as diferentes posições, tudo isso, a comunicação para um grande número de pessoas e tornar uma causa minoritária, contra-majoritária, majoritária, até onde a gente sabe, por enquanto, passa por diluir um pouco essa sofisticação, essa complexidade, e isso incomoda, e eu posso dizer da minha experiência que incomoda mesmo, não é uma coisa que eu acho que é tranquila, não. Então, de jeito nenhum, eu acho que dessa experiência eu digo, olha, façam um slogan, vamos convencer todo mundo,
não é por aí, é muito mais difícil do que isso, pelo menos na experiência que eu tive. E aí, enfim, sou super fã do Fundo Elas, conheço, trabalho com financiamento em outras áreas, né, então sei muito, consigo me relacionar muito com todos esses comentários sobre recursos nas agendas com as quais eu estou envolvida, e do ponto de vista de alguém envolvida na agenda de direitos da mulher, não como organização, nem como financiador, só como alguém que se sente profundamente tocada e ativista nessa agenda, também percebo como a distribuição de recursos é chave, enfim. Essa foi uma ação feita com R$0, mas com uma coisa que é muito cara, se não fosse esse momento, se não fosse as circunstâncias, se não fossem as redes já construídas que eu consegui acionar e que passaram a funcionar sozinhas e que toparam essa ideia, que é tempo de muita gente e disposição, né? Enfim, geralmente no nosso mundo a gente precisa, para juntar tanta gente, tanta massa crítica, tantos braços à disposição, de muito, muito recurso. Então, isso que a gente fez essa semana, eu e todas as mulheres que me ajudaram, não é, e aí quando a gente fala de um case, eu não acho que isso é reproduzível. Não dá para ter, agora que são eles, em outras, os negros, agora, porque é muito privilegiado o nosso caso. São redes constituídas, gente que já trabalha há muito tempo, que por acaso, nesse momento, tinha tempo, topou, estava especialmente sensibilizada perversamente da maneira que essa agenda, né, da maneira perversa como essa agenda veio para o centro do debate, onde não devia estar sempre, e veio de uma maneira, enfim, com um PL que enfim, já, acho que se eu começar a falar dele não paro mais, e com o episódio do MasterChef, de uma maneira muito, muito perversa, essa agenda ganhou a centralidade que ela deveria ter o tempo todo. Isso não sei se é reproduzível do ponto de vista de um case, né? Principalmente também do ponto de vista de reproduzir, porque essa ação ela ocupou durante uma semana um espaço que eu também não tinha certeza se existia, era uma intuição, entre os movimentos tradicionais que historicamente trabalham nessa agenda, mais ou menos radicais, que tem uma história maravilhosa, né? Enfim, eu acompanho, vejo e admiro essas mulheres, e o mainstream, uma parte pop, uma parte mídia, esse espaço, eu não sei se ele se sustenta por muito tempo, é vontade de toda organização, de toda ação, ocupar esse espaço, eu não sei se ele se sustenta por muito mais tempo, isso é o que está na minha cabeça agora, estou dividindo totalmente um work in progress aqui, dessa reflexão com vocês, nesse ambiente que é o Arapiauá todo aconchegante e familiar, né, para mim, e eu acho que esse espaço é algo para se refletir, se ele existe no tempo, se ele perdura, se ele tem que perdurar, como ocupá-lo de uma maneira que você nem seja ilegítimo para os movimentos que têm uma história de luta, mas também não faça pouco do potencial de ser darling desse mainstream durante um tempo, porque tem alguma utilidade nesse recurso. Enfim, são questões super complexas, eu não sei se isso é possível no tempo, sem que você perca ou a atenção da mídia ou a legitimidade por parte dos movimentos, se é que essa legitimidade existe em qualquer momento. Tudo isso são questões, né? E aí, tentando pensar sobre o movimento, né, todo mundo envolvido com as questões de gênero trabalhar junto, putz, que pergunta. Essa é talvez a questão, né, central. Eu acho que ela geralmente leva a gente para pensar que os feminismos são vários, que a saída para mim é um feminismo interseccional, que possa, para quem gosta de gênero isso faz sentido, mas basicamente a ideia de que em toda experiência feminina é uma experiência que os movimentos têm que dialogar e trocar, e que toda experiência tem sua legitimidade, isso traz para o movimento uma diversidade, uma pluralidade, a possibilidade de diálogo, que durante muito tempo, em algumas questões,
ficava complicada. Mas eu acho que, para além disso, do ponto de vista do entendimento do que são as questões de gênero, eu acho que tem também uma coisa, acho que a chave para trabalhar junto, pensando alto também, talvez esteja nas ações, nas organizações e nas ações se proporem a coisas diferentes e que elas estejam conectadas. Então, assim, essa não é, por exemplo, e aí, dando o paralelo com... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um eco. Passa. Acho que o paralelo com a coisa do meio ambiente, com a causa ambiental, como comunicar, eu acho que a ideia que tem uma coisa assim, essa ação, por exemplo, do Agora que São, elas nunca se propôs uma ação de advocacy. Ela tem uma intenção. Agora, o advocacy é absolutamente necessário numa outra etapa. E tem organizações incríveis que trabalham com advocacy, embora eu concorde, acho que foi o Fernando que pontuou, que falar com o Congresso não é fácil, tá aí uma área para ser desenvolvida, trocar experiências com outras agendas, como funciona, quem são as pessoas. Eu acho que não sei se o Renato está ouvindo a gente mais do Fórum Brasileiro, mas ele estava. Tá aí uma experiência, o Fórum tem, enfim, uma inspiração em vários sentidos, numa outra agenda que eu acompanho, mas acho que tem, e aí não é a intenção, enfim, dessa ação fazer advocacy, ou não é a intenção dessa ação trabalhar na base, mas tem organizações importantes que fazem, então talvez seja, talvez trabalhar junto signifique se propor a ter clareza dos objetivos de como pode ser uma contribuição possível. Essa era a contribuição possível minha, sozinha, hoje, e articulando redes, privilegiada que eu sou, que estão as minhas, né, ao meu alcance, e que agora coloque isso ao serviço de outra, o que foi feito, o que pode ser feito com isso, ao serviço de outras organizações que têm trabalhos complementares a esse, e que podem usar essa força potencial que foi criada e transformar isso em alguma outra coisa. E, enfim, conversando muito com a Juliana do Think Olga, que acho com certeza o Agora que só existe porque o hashtag Meu Primeiro Assédio existiu, e é um diálogo, essa ideia de primeiro ser uma catarse e depois isso tentar virar uma demanda articulada por direitos, publicar e pensar do ponto de vista de tornar público essa catarse era uma primeira etapa para chegar numa demanda articulada e para realmente virar direito adquirido, e depois de direito adquirido virar algo que é de fato respeitado. Tem muitas etapas, e aí acho que acionar as muitas outras organizações, tentar que outras surjam para fortalecer as que já existem, para tentar tapar os buracos que ainda não existem, e tentar somar esforços. Eu acho que talvez seja por aí. Mas, enfim, super pretensão minha tentar responder isso. Vocês queriam comentar? Socorro. Estão ouvindo? Sim, agora só entendo que nós estamos com um probleminha aqui. Peraí. Nossa, mano. Deu certo? Não deu certo. Agora vai. Agora me ouve? Aí. Tem uma coisa estranha aqui. Tá dando um eco. Não tá rolando? Acho que eu vou passar, então a gente tem uma pergunta. Gente, vou sugerir que a gente vá caminhando para um... Agora acho que vai dar certo aqui. Deu. Na realidade, eu fui contemplada com a própria fala da Manuela, né, porque eu entendo que o que aconteceu com a Manuela, uma provocação até, diferente daquilo que o Latorre propõe, de que se use essa ferramenta, na realidade foi algo muito pontual, e um tema que estava assim muito... saindo do forno, né? Todo mundo já fala sobre isso,
mas foi o absurdo das críticas que foram feitas ao Enem com relação à questão de gênero, da mulher, foi feminismo, né? E se nós aplicarmos essa mesma forma, essa ferramenta que ela usou, a forma como ela atuou, com os temas, por exemplo, de cidade, não vai dar certo, ninguém vai se mexer, né, se a gente for atuar da mesma forma. É isso que eu creio. Então, o que a gente precisa, e eu acho que foi bacana, e ela sequer teve a pretensão, como ela mesma disse, eu não tive a pretensão. Quer dizer, fez, a coisa explodiu e ela até ficou assustada com o resultado disso tudo, né? Puxa, o que é isso, né? E é como se a gente tivesse que ter a capacidade de perceber, de ter um feeling, de dizer, o bonde está passando, é agora, pula dentro. Mas cadê? Que hora que a gente vai dar esse pulo? Né? Que tema é esse que vai engajar? Então, é isso que falta, é a gente ter essa percepção extrasensorial de fazer isso, é a minha impressão, porque de outra forma é a gente aguardar que todo mundo esteja altamente consciente para que não precise, que as pessoas estejam naturalmente engajadas e preocupadas com suas próprias vidas, né? Então, acho que está muito ligado à falta de amor próprio, de respeito a si mesmo, e aí o resultado é isso que a gente tem aí, que a gente está buscando engajar pessoas, sensibilizar para que elas sejam, mobilizar para que elas se engajem verdadeiramente. E não é fácil, não tem ainda a receita, mas muito bacana o que aconteceu com a Manuela, que ela viralizou mesmo, a gente ficou aqui, todo mundo impressionado com isso, mas como? Estou querendo saber, quem souber a resposta aí, manda para cá. Qual é o segredo, né? Qual o segredo? Estamos esperando aí para ver quem aparece e nos diz isso. Quem sabe diminuir um pouco o estresse dos profissionais de comunicação que tem que ficar 24 horas por dia online esperando uma oportunidade como essa, né? Para não deixar esse bonde passar. Isso é uma questão também, né? Você nunca sabe se no meio da madrugada vai surgir uma pauta e se você fizer aquela comunicação naquela hora aquilo vai engajar, né? Então, isso gera inclusive um estresse e uma ansiedade em quem trabalha com isso, né? E veja que, por exemplo, agora o que aconteceu em Mariana? Nós estamos aqui ainda com ameaça há 7 anos da instalação de um porto para escoar minério de ferro. E a gente fala que esse minério explorado lá em Caetano, tá bem estável hoje, né? Tá bem pior. Bom, a gente acho que vamos passar então para cá e a gente vê se eles vão fechar. Sim, Manu. Eu acho que do ponto de vista de um case, como reproduzir, e acho que a palavra ferramenta, que foi uma coisa que a Socorro, acho que o Fernando disse, a Socorro repetiu, acho que nesse sentido é que exatamente não tem uma ferramenta, né? Enfim, acho que era... mas, por outro lado, também não é uma... não foi só um senso de oportunidade do ponto de vista de ficar... é uma agenda que... até porque chamar de oportunidade o que está acontecendo nessa agenda de direitos da mulher seria muito irônico. Eu acho que tem a coisa de... A Socorro falou sobre entrar ou não no bonde. Acho que teve um determinado momento em que eu achei que existia uma rede possivelmente que podia ser provocada e reagiria. E achei que o jeito de provocar era eu pessoalmente fazer isso. Quando eu digo que não tinha estratégia para depois disso. Mas até aí foi pensado do ponto de vista de era um post meu assinado, depois era eu provocando o Gregório, era eu dizendo, Gregório, e se você fizesse silêncio? E o Gregório falando sim, e aí eu fazendo isso com um monte de gente, aí um monte de gente fazendo isso com um monte de gente, eu sempre dizendo, olha, eu acho que tem que ser, não as organizações, tem que ser sempre você, mulher, dizendo para um homem, eu quero que você faça silêncio. Isso tem, enfim, isso tinha aí uma vontade minha de ver o que acontecia se a gente fizesse isso. Então, nesse sentido,
é possível aprender muita coisa dessa experiência dessa semana, que eu ainda não consigo digerir direito nesse curto tempo, sobre como as redes funcionam, sobre quais as sensibilidades colocadas, sobre essa agenda, sobre o papel dos homens, qual é possível, sobre a grande mídia, como ela responde, mas daí a pensar em reproduzir, é a parte complicada, assim, porque nem eu sei muito bem como pensar sobre isso, como que isso pode ser um case de sucesso para ser reproduzido. Eu acho que as reflexões que ele traz que podem inspirar outras ações diferentes, e, por outro lado, eu acho que... E aí eu acho que faltam muitas informações para pensar sobre isso, falta as análises da rede, falta contabilizar, falta pensar como foi o processo com a grande imprensa, esses dois lados da coisa, e aí entregar isso para o resto do movimento e falar, olha, essa foi a minha contribuição nesse momento. Nossa, porque muitas mulheres, todas que escreveram, todas que leram, todas que participaram, e dos homens todos que leram e que deixaram isso de alguma maneira repercutir. Eu acho que tem uma ação, tem uma contribuição aí pontual e que está a serviço do resto das pessoas envolvidas com a agenda. Oi, Cíntia. Cíntia. Oi, Socorro. Eu só gostaria de complementar, que eu estava falando e caiu a ligação, que a questão aqui específica do que aconteceu com Mariana, que também é uma agenda que nós temos, né? Está aqui essa agenda, e aconteceu um acidente lá, e nós temos a questão do Porto Sul, que é um porto para escoar minério de ferro de uma mina que só dura 15 anos. E aí, como é que a gente faz? Não é questão de oportunismo, mas esse momento que está acontecendo lá chama a atenção das autoridades aqui. Sim, vocês agora. É isso mesmo que nós queremos aqui na nossa cidade? Né? Então, quando eu digo assim, pegar o bonde, aproveitar a oportunidade, do tempo ter vindo à tona de uma forma que a gente não quer e que está latente, que as pessoas estão aí querendo que venha o porto e a gente está mostrando o lado negativo, que foi exatamente como aconteceu agora com a Manuela. Mas, poxa, como fazer isso, né? Como provocar? E ela foi muito sensível nesse momento, ela teve uma sacada incrível, né, de conseguir fazer isso. Eu não sei como fazer, mas eu sei que essas oportunidades, elas não podem ser perdidas. É isso que eu gostaria de colocar. Grata. Ok. Vou passar a palavra para a Laura como uma última pergunta e vou sugerir que com isso a gente feche e podemos continuar aqui no bate-papo. Bom, meu nome é Laura, eu sou assessora de comunicação da Conectas. Eu fui anotando aqui vários insights das falas de todo mundo, realmente as contribuições são muito ricas e de alguma maneira me confortam, porque a gente percebe que as mesmas dúvidas que a gente tem no dia a dia estão também aí permeando o trabalho de outras pessoas. Eu acho, fazendo a ponte com o que a Manu falou, eu acho que ali teve realmente a identificação de uma oportunidade. A Socorro também mencionou isso no caso agora de Minas Gerais. Agora, nem sempre, eu acho que ali tinha uma oportunidade muito clara e a comunicação era quase um fim em si mesmo, principalmente no caso da campanha Agora que São Elas, né? Acho que tinha identificação de um problema, de um vazio nos espaços de comunicação e a comunicação, digamos, era quase um fim em si mesmo, das mulheres ocupando espaços de fala, de comunicação, né? Agora, eu acho que ela não é sempre um fim em si, eu acho que comunicar, engajar e mobilizar não são necessariamente um fim em si. E eu falo isso a partir de uma organização que trabalha muito com temas contra-majoritários, né? E aí concordando muito com o que a Manu disse, né? Eventualmente, assim, será que a gente pode apoiar a nossa ideia de sucesso de uma estratégia de comunicação no engajamento quando a gente está trabalhando com temas que realmente não vão engajar, que a gente sabe que não vão engajar e a gente desiste dessas causas por saber que elas não vão engajar? Então, eu acho que é bastante complicado nesse sentido. Para contribuir um pouco e trazer um pouco das coisas que a gente vem pensando lá na Conectas, eu pontuaria duas coisas só. A primeira, acho que
com relação à dispersão que foi levantada, acho muito interessante, a gente sempre tenta responder porquês e comos. Isso muito intuitivamente, assim, não tem nenhuma estratégia montada, mas a gente, no nosso trabalho, se pergunta muito sobre porquês e comos. Por que comunicar, né, com que fim e como, né, para que público e que canal é o melhor canal. Se falou muito da importância da imprensa escrita ainda hoje, é redes sociais, é imprensa, que é boca a boca, é na rua, então acho que há várias formas, e a gente se pergunta muito sobre esses porquês e comos, né. E num segundo momento, acho que talvez pela característica de como a área de comunicação foi formada na Conectas, muito calcada na coisa jornalística, né, na coisa do fato que irrompe a ordem das coisas. Então a gente tenta muito nessa coisa da informação relevante, o que você está trazendo de novo que pode potencialmente engajar, o que vai desequilibrar o debate ou colocar um novo componente provocador que vai instigar as pessoas, né, e assim ajudar as pessoas a desenvolverem seu próprio pensamento crítico sobre alguma coisa. E aí eu acho que é bastante pertinente a ponderação da Manu de até que ponto a gente está disposto a simplificar o nosso discurso, né, ou achatá-lo em alguma medida para comunicar. Eu queria só trazer um exemplo muito rápido, porque minha pergunta vai no sentido de como é que a gente mede sucesso. Assim. A gente teve uma campanha no ano passado sobre revista vexatória, que é essa revista que acontece na entrada dos presídios, enfim, era um tema bastante desconhecido há alguns anos, apesar de várias organizações trabalharem com isso há muito tempo. E a princípio era uma campanha de engajamento, porque a gente pedia para as pessoas entrarem no site e mandar uma carta para o Congresso, né, pedindo aprovação de um projeto de lei nacional que acabasse com essa prática em todo o país. E a verdade, olhando para a campanha agora, olhando para trás, a gente teve um número significativamente pequeno, assim, de envios de cartas. Foram um pouco mais de 3 mil envios de cartas. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu quase 900 menções na mídia nacional. Acho que foram 31 só nos 5 principais jornais do país, na Folha de São Paulo foram 18. E a gente, depois de um ano da campanha, começou a perceber os avanços que aconteceram pontualmente em diversos estados do Brasil, e inclusive em São Paulo, que era um estado bastante importante para a gente, porque é o estado que tem a maior população carcerária brasileira, né, o estado aprovando uma lei, ainda que não aplique, mas aprovando uma lei. Então, o impacto difuso que a gente não esperava, apesar do objetivo principal não ter sido alcançado. Então, eu acho que como é que a gente avalia? Foi bem sucedida como campanha de engajamento? Não, porque no fim das contas a gente conseguiu um envio muito pequeno de cartas, acho que as pessoas ainda continuam um pouco sensíveis a essa prática, mas como campanha de comunicação, ela foi bem sucedida, então eu acho que a minha pergunta para vocês é um pouco assim, como é que a gente coloca esses termômetros, né, e consegue avaliar e a partir daí pensar em novas estratégias, porque a gente está sempre olhando para trás para melhorar nas próximas, né, e queria compartilhar um pouco isso com vocês. Bom, apesar da Laura ter feito perguntas, vamos terminar com perguntas. Eu acho que a gente tem muitas, e o que é muito bacana é que a gente ainda está no meio do caminho. Enfim, esse estudo também é só uma primeira coisa que a gente está fazendo. Acho que tem N outros desdobramentos, tem experiências de muita gente que a gente também precisa ouvir, e a gente está muito longe de chegar nessas respostas. Então, acho que outras conversas, com certeza, vão ser necessárias. Muitíssimo obrigada a quem veio aqui. Obrigada, Mansur. Manuela, Socorro, Gabriel, super obrigada. Convido quem está aqui agora para a gente finalmente tomar um vinho, já que não pode. Não fizemos isso. Tá aqui, não pode, não. E super obrigada a vocês que tiveram esse tempo todo com a gente. Muito obrigada, gente. Vai beber água aqui. Vamos beber água. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, Manu.